Fala, empreendedor, tudo bem? Se você está procurando um conteúdo que fale sobre formação de preço e mostre um pouco dos efeitos tributários, vem comigo que a gente vai agora falar da temática e apresentar esse segundo vídeo de uma série de 4 que estão sendo disponibilizados de forma gratuita para você poder aí melhorar a gestão da sua empresa, varejista, prestador de serviço, qualquer tipo de empresa. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode, de alguma forma, impactar positivamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Laércio Friedrich, sou contador aqui do escritório Humaniza Contabilidade de Santa Cruz do Sul, interior do Rio Grande do Sul, mas temos cliente aí por todo o Brasil, toda a região sul, São Paulo, Manaus, enfim, estamos aí espalhados pelo Brasil. E se você quiser vir conosco, é só fazer um contato que a gente vai estar marcando a nossa conversa e falando sobre como isso pode ser viabilizado, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Quem já está me acompanhando aí tem o material, a planilha em mãos, e o objetivo do vídeo aqui é trazer explicações complementares para que vocês possam efetivamente desenvolver, né, adequar essa planilha à realidade da empresa de vocês. Não sei como foi aí a primeira etapa, né, de fazer, né, o levantamento das despesas fixas. Então, né, todas as questões já abordadas, né, de aluguel, se tiver. E se não tiver aluguel, não precisa colocar? Precisa. Se você está numa sala, mesmo que seja a sua, você precisa remunerar essa sala, não é mesmo? Então, sim, você atribui um valor, considera isso na sua estrutura de custos, e claro que, eventualmente, você pode, durante algum tempo, não ter o desembolso, ou seja, a sua empresa, seu CNPJ, não está necessariamente pagando o aluguel para o seu CPF, mas o fato é que se o seu CNPJ utilizar o seu imóvel pessoal e não remunerá-lo por isso, desculpa a quebrada, você vai estar perdendo, você vai estar diminuindo o seu patrimônio, você vai estar, né, de alguma forma, perdendo valor, e você talvez nem esteja percebendo isso. É o que a gente trabalha muito, né, nos custos ocultos. Tem muita coisa que passa despercebido, que a gente não entende porque não deu certo, mas é por motivos como esse, né, que você não remunerou, você está com um preço muito baixo, achando, né, tendo a ilusão de um ganho que não é real. E aí, quando o tempo passa, essa conta ela não fecha, tá bem? Então, tá bem, nós já falamos sobre várias questões aqui dessa despesa, e agora nós vamos trazer um pouco, iluminar um pouco a questão da tributação. Tributação é um tema complexo, né, naturalmente complexo, mas o que é importante aqui nesse cenário 2025? Nós vamos ter conteúdos muito bons que estão já sendo preparados, pensando em 2026, pensando em reforma tributária e como isso vai impactar nos negócios. Mas ainda estamos em 2025, então é importante nesse momento a gente trabalhar com as regras vigentes, não é mesmo? Depois a gente vai começar a partir da metade do ano, né, principalmente aí entrar mais forte no planejamento 2026, e aí faz toda a diferença ter essa informação da forma mais antecipada possível. Hoje nós temos, na legislação tributária brasileira, em regra, aí, 3 grandes regimes. Tem aí o MEI, algumas questões, mas tirando esses contextos muito específicos, nós temos 3 grandes regimes, que é o Simples Nacional, que é o lucro presumido e o lucro real. Quando nós falamos em Simples Nacional e lucro presumido, o que é importante vocês entenderem? Que vocês sempre aplicarão a tributação sobre a receita gerada pela empresa de vocês, independente de ter ou não resultado, independente da estrutura de custos, independente da estrutura de despesas, ao gerar receita, vocês automaticamente estão gerando obrigação de pagar imposto, tá bem? No Simples, uma sistemática um pouco mais, como o próprio nome indica, né, mais simplificada, não que seja fácil, mais simplificada. São empresas que vão até lá
4 milhões e 800 de faturamento ano, mas a partir dos 2,5, 3 milhões ano, já muitos casos a gente já começa a fazer os estudos, preparar para a saída do Simples, porque ele começa a depender de algumas outras variáveis, principalmente total de pessoas envolvidas, a talvez não ser mais tão interessante assim. Você talvez tenha alternativas mais interessantes em outros regimes, né? Então, basicamente, você fica ali numa faixa de alíquota que começa ali em 3% lá no início e pode chegar a 15%, 16% quando a empresa vai chegando lá no teto do limite. E aí é sempre sobre a receita, uma média de 12 meses, enfim, tem uma metodologia de cálculo que é necessário aí talvez uma explicação específica se alguém tiver interesse, né? E com certeza o canal ele vai estar recebendo ao longo dos próximos meses conteúdos dessa natureza também, tá bom? O canal é novo, a gente está começando, tem um pouco mais de 500 inscritos, né? Começamos aí há 3 semanas, então agora a gente vai acelerando na produção de conteúdo. Então, Simples Nacional tem essa pegada. O lucro presumido, ele tem uma pegada semelhante, por quê? Porque o que muda no presumido para o simples, assim, em relação a entendimento, visão geral, é que a alíquota, ela não flutua. Se você faturar 10 mil reais ou faturar 1 milhão, o percentual aplicado sobre esse faturamento é linear, ele não se altera, diferente do simples, que ele vai progressivamente aumentando. Você vai de um mínimo ao máximo. No presumido, você tem uma única alíquota sobre a sua tributação. Em tela, vocês podem visualizar que no varejo, aqui é uma situação de varejo, você aplica aproximadamente aí 6,73%, tá bem? Quem pode ser do presumido? Até 78 milhões por ano. Então, são empresas de porte relativamente grandes. Qual é o que vira o jogo aqui em relação ao simples? Poxa, 6,73 eu vou ser presumido. Nós temos 2 aspectos determinantes aqui nesse cenário. Um deles ali vocês têm o ICMS zerado. Em âmbito geral, empresas de varejo que não estão no Simples, elas pagam o ICMS. O ICMS ele tem uma alíquota no Rio Grande do Sul, né, alíquota geral de 17%. Claro que aí nós temos o crédito pela entrada e o débito pela saída, mas são 17%, que acaba eventualmente dando uma carga tributária aí de 3, 4, 5 pontos percentuais a mais, só no ICMS. E ainda você tem toda a parte patronal da folha de pagamento, que aumenta, majora em aproximadamente 30% o custo da folha. Então, se você soma o ICMS e o INSS, essa perspectiva positiva, que talvez tenha passado inicialmente, ela se inverte, e aí você tem que fazer conta de verdade para ver se vale a pena. Mas essa é uma diferença importante. Então, no presumido, eu tenho uma alíquota linear, eu vou crescer e a alíquota ela não cresce junto, o que muda é o valor absoluto, obviamente, porque eu estou faturando mais, tá bem? E aí é tudo sobre faturamento. Faturou, pagou, exceto o ICMS, né, que já tem uma característica de não cumulatividade. O que é esse não cumulativo? A não cumulatividade, ela vem muito no lucro real. O lucro real, ele tem uma complexidade maior, mas basicamente no lucro real, para vocês entenderem, nós também temos alíquotas lineares, elas são alíquotas maiores, porém, elas acabam gerando um efeito de você, eu tenho uma compra de 10 reais, eu vou lá, acredito os impostos sobre essa compra, eu vou lá e vendo por 20 reais esse mesmo item, eu debito sobre a venda esses mesmos impostos. Isso é a não cumulatividade plena, ou seja, eu acredito e debito. O que vai acontecer com isso? Eu acho que esse é o principal vocês terem em mente. Isso vai fazer com que as alíquotas, que é PIS e COFINS 9,25 ao invés de 3,65, você vai pagar esses 9,25 sobre o valor agregado e não sobre o preço, a receita, entenderam? No presumido você paga 3,65, no caso de PIS e COFINS, sobre o faturado. No lucro real você paga 9,25 sobre a diferença entre o preço e o custo, entenderam? Então aí faz muita diferença entender, né, o que determina muitas vezes a questão de ser viável ou não migrar para o lucro real, além de entender que a empresa vai ter que ter um nível maior de controle, vai ter mais custos operacionais para mantê-la, né, fazer um lucro real de fundamento, né, não adianta ir para o lucro real e manter um controle frágil, isso no médio prazo pode virar uma dor de cabeça muito grande. Eu conheço muita gente que está migrando para o lucro real
que não tem a menor estrutura, né? Se o fisco colocar o olho, vai dar BO, vai ter que refazer, vai gerar multa, vai gerar juros, vai ter que buscar outro profissional, vai ter que pagar para fazer de novo, e vai ser isso aí. Acreditem em mim, não existe milagre, não existe milagre, existe conhecimento que faz a diferença. Eu acredito totalmente nisso. Não existe milagre. Quando eu pagava muito e alguém disse que eu não vou precisar pagar mais nada, ou vou pagar muito pouco, acreditem se quiser. O Papai Noel não existe, tá, pessoal? Desculpa eu dar essa notícia no meio de um vídeo, né, falando sobre gestão, mas não existe milagre. Existe, claro, oportunidades, não tenha dúvida disso. Né? A gente trabalha em cima muito com isso há 20 anos, né? E o fato é que tem que ter muito cuidado. Então, assim, essa é a notícia do lucro real. Então, eu vou pagar PIS e COFINS sobre a diferença, eu vou pagar ICMS sobre a diferença, e eu vou pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro se eu tiver. Entenderam? Então, eu preciso realmente, a contabilidade, ela assume um protagonismo nesse processo, porque se eu apurar um lucro de forma equivocada, isso pode me gerar dor de cabeça, tá bom? Então, essa é uma visão geral. Simples nacional, lucro presumido, lucro real para a gente colocar todo mundo num entendimento mínimo, não suficiente, mas já para começar a ter essa visão, está bem? A segunda questão que nós temos na planilha, e isso vai impactando, né? Nós temos aqui um quadro de markup, de formação de preço de venda. No exemplo em tela, e é isso o foco final aqui do nosso vídeo, então, a tributação, ela impacta muito na formação de preço, por isso que eu dei um destaque aí, dediquei um tempo para falar sobre isso, por mais que não seja suficiente, tá bom? Eu estou trabalhando aqui com 4 produtos. Eu poderia trabalhar com 1.000 produtos, com 2.000 produtos, com 500. A dinâmica, né, no momento que eu entendo como se faz com 2, eu entendo como se faz com 2.000. É a mesma, entenderam? Então, aqui, eu sempre vou ter produtos na minha empresa, né, se eu estou falando de varejo, e esses produtos, eles têm um custo. O que é o custo? O custo é o preço de compra, mais frete, seguro e outras despesas que possam estar agregadas a essa compra, diretamente. Eventualmente, alguma questão de imposto, né? Alguma questão de imposto que foi necessário ser pago. Se eu sou do Simples, todo esses impostos e essas despesas, e no lucro presumido, muitas vezes também, eles compõem o meu custo. Se eu for do lucro real, aí eu já entro numa discussão de que talvez esses impostos pagos, eles se revertam em crédito. Aí eu tenho uma diferença, que eu já falei no vídeo anterior, entre o que é caixa, né, e o que é despesa efetivamente. Então eu preciso entender essa dinâmica, né, de cada produto, qual é o valor de compra, se eu tenho alguma outra despesa diretamente relacionada, necessária para que esse produto chegue na minha empresa, isso vai compor o meu custo. Qual é o custo, Lárcio? Bom, eu tenho formas de fazer isso. Eu posso trabalhar com um custo médio, que é a média histórica de cada produto. Normalmente os sistemas eles nos apresentam essa informação, ou para fins de precificação, é muitas vezes necessário e muito mais adequado como boa prática, utilizar a última compra, o último valor de recebido, porque você vai estar trabalhando sempre numa lógica de reposição de estoque, né? Claro que aqui eu estou olhando na visão interna, o que é o mundo ideal. Aí eu preciso calcular, né? O preço de venda ele é um indicador de possibilidade. Agora, se eu vou poder praticar esse preço, eu preciso dar uma olhada no mercado, ver se o mercado comporta, qual é a minha estratégia, eu brigo por preço? Bom, eu tenho que ter o menor preço possível. Eu tenho alguma diferenciação? Talvez eu possa vender um pouco a mais, um preço um pouco acima, e o cliente ele se dispõe a pagar porque ele quer ser meu cliente, ele tem, né, benefícios, vantagens, ele sente que aquele valor agregado faz sentido para aquele produto que eu vendo, aquele serviço que eu presto. Né? Então, o custo é isso. Aí depois nós temos a margem desejada. O que é a margem? A margem, como é que eu chego na margem? Ela é um cálculo, né, representado entre a diferença entre o preço de venda, menos as minhas despesas variáveis, que muitas vezes são os próprios impostos, comissão, e o custo, que é o custo que eu acabei de falar. Então, essa diferença é a minha margem, ou seja, é o que sobra para pagar a minha estrutura de despesas fixas, que eu falei no vídeo anterior, tá bem? Então, eu fiz um exemplo hipotético aí,
de que, eu vou até aumentar um pouco, acho que vai facilitar a visualização, um exemplo hipotético de uma projeção, qual é o parâmetro, Laércio, que eu uso? Bom, qual é a minha projeção de receita? Eu fiz aqui um exemplo de 100 mil reais. Qual é a minha despesa fixa? 25 mil reais. Qual é o lucro que eu quero gerar mensalmente com essa empresa? 100 mil reais. Então, pegando nesse cenário, considerando que a margem, ela tem como função pagar a despesa fixa e gerar o resultado, ou seja, é a diferença, 35 mil em relação a 100 mil, é 35%. Então, neste cenário, que é a primeira linha lá, a linha 6 do produto X, neste cenário eu preciso ter uma margem de 35% para que essa conta feche, tá bem? Aí a gente vai ver na sequência, eu vou trazer, eu posso e devo, né, ter margens distintas por famílias, tem produto. Então, o que é essa informação? Pelos grandes números, eu com 35% em média, a conta fecha. O que vai acontecer? Se eu trabalhar num varejo, eu vou ter produtos lá que eu tenho que ter margem de 15%, 20%. Então, por quê? Porque são produtos de alto giro, porque aqui eu estou olhando margem em percentual absoluto, né? A margem, ela também é o valor absoluto multiplicado pela quantidade de vezes que eu consigo girar esse produto ao longo de um período. Se ele gira muito, eu posso trabalhar com margens um pouco menores, porque eu compenso isso no volume. Se ele gira pouco, eu tenho mais dificuldade. Então, se eu trabalho com produtos com margem abaixo de 35, eu tenho que ter produtos com margem acima de 35 para que no final, no meu mix de produtos, eu consiga chegar nos 35 em média, tá bom? Então, isso é importante. Ok, então eu já entendi que o meu custo, no caso do produto 6 aqui, produto X, perdão, é 12,80, a minha margem é 35. Aí eu tenho uma outra informação aqui, que é bem no final, para a gente fazer essa ponderação de margens. Se eu tenho 4 produtos, o que é um fato? A soma do que esses 4 produtos representa no meu faturamento é 100%. Por mais que eu não saiba ainda qual é esse faturamento, a soma terá que ser 100%. É o total que eu vendo. Se for 20 mil produtos, a soma dos 20 mil produtos é o 100% do que eu vendo, tá bom? Então, quando eu trabalho com projeções, eu preciso ou buscar isso de forma histórica, né? Ou seja, eu pego relatórios e já entendo o que vem acontecendo e eu trabalho com aquilo que acontece, ou eu trabalho com aquilo que eu gostaria que acontecesse, no caso de um cenário de planejamento de uma empresa que não tem histórico ainda, mas de alguma forma eu preciso compor, então, qual é o meu mix, de onde virão as minhas receitas. Isso é possível fazer, é tranquilo fazer, e será estimativa, e como toda estimativa, obviamente, que aí eu tendo um parâmetro, na medida que as coisas acontecem, eu vou corrigindo, adequando esse parâmetro, e vou entendendo quais são os efeitos. Aí, por fim, então, esse percentual e essa margem média, no vídeo 3, quando eu entrar depois lá nos pontos de equilíbrio, eu volto e resgato e seguimos em frente, assim como eu fiz hoje, eles são uma sequência, tá bem? Então, é necessário, para que você entenda o todo, assistir os 4 vídeos, não tem jeito, vai ser necessário. Então, o que acontece? Aqui a questão do markup. Tem o custo, 12,80, sem a margem, 35. O que mais eu preciso saber? Eu preciso saber, além da margem, o que mais vai incidir quando eu vender esse produto. Os impostos, eu coloquei aqui para simplificar. A margem de 35, ó, vocês estão visualizando ali. A margem de 35, lá na linha 27 e 28. A margem de 35 e a carga tributária de 6,73, que é da aba anterior, lá do lucro presumido. Então, isso dá um total aí de, deixa eu colocar aqui, de 35, 6,73, mais 35, 41,73%. Laércio, sobre isso ainda eu tenho a taxa do cartão de crédito, que é 2,7%. Mete bala, coloca junto. Eu tenho mais uma comissão dos vendedores de 5%. Coloca junto. Eu tenho mais, coloca junto. Tudo que for percentual que vai incidir sobre esse preço, coloca dentro das variáveis do preço, tá bom? Aqui eu coloquei 2 para simplificar. Mas só com o vídeo eu estou tendo dificuldade. É só mandar fazer o cadastro, eu vou mandar essa planilha e você vai ter ela para manipular como você quiser por aí, tá bom? Então, assim, eu tenho um custo de 12,80 sobre
esse produto, quando eu vendê-lo, eu vou ter 41,73% de variáveis do preço, tudo bem? Quanto é o 100% menos aquilo que são as variáveis de preço? 100 menos 41, 58,27%. Então, 58,27 é a diferença entre o 100%, que é o preço que eu ainda não sei, que eu estou calculando, e aquelas variáveis do preço que eu já conheço. E elas são conhecidas. Se vocês não conhecerem isso, não tem jeito. Aí não pode, aí pode dar qualquer... Como é que é? Qualquer chute vai dar certo. Mas eu preciso entender essas variáveis do preço. Não tem a tributação, vocês têm como conhecer. Qual é a margem? Ela é ou calculada ou determinada por vocês também, mas vocês vão conhecê-la. E aí, a partir disso, a conta ela simplifica. Beleza, então, quando eu chego nesse 58,27, isso aqui é o nosso markup, né? O markup eu tenho duas, pelo menos duas, tá? Eu tenho o markup multiplicador e o markup divisor. Aqui é o markup divisor, ou seja, ao chegar no 58,27, o que eu faço? Eu pego o meu custo de 12,80 e divido pelo 58,27. Então, eu chego aqui que o preço já está aqui em cima, ó, de 21,97. 21,97. Está ali, ó, e está aqui embaixo, calculadinho. Beleza? Ah, mas eu nunca vi fazer o divisor, eu sempre vi que o pessoal calcula multiplicando. É só mais uma etapa do cálculo. Como é que é o markup multiplicador? É só eu pegar 1 e dividir pelo divisor. 1,71. Ah, agora faz sentido. Eu sempre vejo o pessoal multiplicar por 2, por 3, por 1,5, por 1,2. É ok. São só duas formas de fazer. Na prática, eu concordo que multiplicar é mais fácil de raciocinar e conseguir fazer de cabeça, às vezes tem uma referência. Mas aqui na planilha, para simplificar, eu gosto de usar o divisor, porque no multiplicador eu não tenho tão claro essa questão de referência de percentuais incidentes. Querem que eu dê um exemplo? Eu tenho um produto que custa R$10. Sobre esse produto, eu quero uma margem de 20%, eu pago 5 de comissão, dá 25, eu pago 10 de frete, dá 35, e eu pago 15 de imposto, dá 50%. 50%. Quanto falta para 100? Falta 50. Eu sei a metade, falta outra metade. Se eu pegar R$10 e dividir por 50%, vai dar quanto? Vai dar 20, vai dobrar o preço. Eu consigo fazer de cabeça. Se eu quiser um multiplicador, se eu pegar 50%, pegar 1 e dividir por 50%, 1 dividido por 50%, vai dar 2. Então, é 10 vezes 2 dá 20 também. Ou seja, é só um caminho, é só parametrizar, é entender como para vocês faz mais sentido, entenderam? Então, sempre que eu tenho um markup de 2, significa que eu tenho incidências de 50% sobre o meu preço de venda. Né? Lembrando que, mas eu quero uma margem de 300%. Não existe margem. A margem, ela é uma relação de diferença entre o preço e as despesas e o custo. Então, ela sempre será menos do que 100%. O que existe, aí eu tenho um markup, que é uma relação de custo para determinação do preço. São coisas distintas, tá? Não querendo complicar, mas entenderam aqui? Então, olha só. Voltando para o exemplo em tela. Então, eu cheguei aqui nos 21,97. Eu não entendi o percentual. É o mesmo que eu pegar, então, os 12,8 aqui, ó, e multiplicar por 1,71. Vai dar os mesmos 21,97. O caminho não importa. O que importa é que tem que dar 21,97. Isso precisa estar certo. Isso precisa estar 100% validado, né? Ou seja, se eu fizer pelo divisor ou pelo multiplicador, o preço é o mesmo. A metodologia não muda o preço. O que muda são as variáveis do preço, tá bom? Então, pessoal, acho que já deu para ter uma visão aqui, inicial, interessante, sobre questão de preço de venda. Vocês podem brincar na planilha, tentar fazer algumas simulações, entender um pouquinho desse cenário, pegarem produtos reais da empresa de vocês, ver se vocês conseguem encaixar nessa conta, e eu tenho certeza que se isso aqui for absorvido por vocês, preço de venda nunca mais vai ser um problema na empresa de vocês. Vocês podem ter um problema no sentido de que vocês não são competitivos, né? Por quê? Porque tem muita despesa, eu tenho uma estrutura muito
pesada por quanto eu consigo faturar, então eu tenho um problema que eu preciso reduzir a minha estrutura ou preciso aumentar o meu faturamento. Eu posso ter um problema de fornecedor, que o meu fornecedor ele acaba não me passando um preço competitivo, eu não consigo vender, então eu posso ter outros problemas, mas no momento que eu sei o cálculo, eu sei as variáveis do cálculo, e eu tenho convicção de que essa estrutura está feita, a partir de determinar qual é o meu preço de venda ideal, se ele ficar dentro do mercado, bora lá, vou vender e vai dar tudo certo. Se eu ficar com o preço abaixo, eu tenho inclusive a oportunidade de aumentar minha margem, concorda? Eu olho para um lado, olho para o outro, olho para cima, olho para baixo, tá todo mundo com preço acima do meu. Opa, beleza, peraí, vou aproveitar a oportunidade, se for possível, se eu tivesse essa vontade, e vou vender com um pouco mais de margem para gerar aí, né, a possibilidade de eventualmente melhorar a performance de outros produtos. Vocês viram que eu falei de um, tem 4. Talvez eu tenha um produto que esteja vendendo pouco, ele participe pouco no meu mix de venda, porque ele não está. Eu precisaria adequar ele um pouquinho. Para adequar aquele, alguém está me ajudando a resolver isso. Ah, mas tem um produto aqui que não vende, eu vou tirar. Essa linha de produto eu vou tirar totalmente fora. Não esqueçam de que se vocês venderem com margem positiva, por mais que ela não seja tão grande, ao retirar uma linha de produtos de venda, vocês vão ter que, com as outras 3 linhas, pagar a conta que aquele produto pagava, por mais que não seja tão expressivo. Então, aí eu posso começar a gerar um outro problema, que é eu tenho que aumentar o preço dos meus produtos ou gerar alguma forma, e aí eu começo a vender menos. Enfim, é um monte de possibilidades que a gente consegue a partir de uma simples visão, de uma simples perspectiva como essa, começar a entender, o que é importante? Se eu tenho essas variáveis determinadas, claras para mim, eu consigo movimentar as peças e entender. Se eu movimentar a comissão do vendedor, se eu remunerar um pouco melhor, será que ele vai vender mais? Será que ele vai vender menos? Se eu manter, se eu reduzir, se eu mudar a forma de vender, se eu for para o e-commerce, se eu for... Aí eu começo a pensar sobre essas possibilidades. Mesmo assim, não estou competitivo. Vou rever meus fornecedores. Será que eles estão me passando? Será que é a melhor condição? O prazo de pagamento? Como é que eu consigo equalizar essa conta? Será? Aí eu começo a fazer todas as perguntas. Talvez, e já aconteceu com algumas pessoas que me acompanham, da pessoa dizer assim, vou parar. Eu ainda não estou endividado, eu estou olhando, a coisa não está acontecendo, eu vou mudar, vou parar essa linha, vou encerrar, vou buscar outra alternativa, ou vou parar. Por quê? Porque nesse mercado tem outras empresas que fazem de uma forma mais eficiente e que se eu ficar insistindo, no médio prazo, eu vou ter eu vou começar a ter que gerar endividamento para me manter no mercado. Então, já tomo a decisão hoje, vou mudar agora para evitar que isso aconteça. Então, assim, pessoal, dá para fazer muita discussão. Eu espero que esse vídeo já tenha auxiliado um pouco vocês aí, elucidado. E como eu falei, são mais 2 vídeos e a gente vai avançando, e vai avançando. Eu tenho certeza que vão restar dúvidas no final, mas a gente já começa a colocar na mesa esses temas e fazer com que isso seja melhor trabalhado dentro das empresas de vocês, tá bom? Ótimos estudos, compartilhe com os amigos, manda para todo mundo. Eu realmente estou fazendo um esforço aí para que esse canal ele decole, que a gente possa ter aí uma audiência bem bacana, para que isso nos ajude e viabilize até mesmo essa produção de conteúdos para que possa ajudar vocês e viabilizar o meu trabalho por aqui também, tá bom? Um abração, obrigado pela companhia. A gente se estendeu um pouquinho, mas a temática exigiu aí um pouco mais de explicações. Um abraço e até o próximo.